refluxo pode ser um sinal de problemas sérios de saúde, sabia? No Brasil, mais de 20% das pessoas têm refluxo e muitas dessas pessoas não sabem identificar, nem cuidar, nem os cuidados adequados. As consequências do refluxo podem ser seríssimas, mas o que fazer para evitar que esse quadro evolua? Hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui com o Dr. Sérgio Barrichello, ele que é gastro, e a gente vai tirar todas as dúvidas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao De Bem com a Vida. O doutor fala muito sobre dietas. Já estava aqui trocando muitas figurinhas. Um dia ele vai voltar aqui para falar mais sobre vários métodos. Mas se você tem um tipo de refluxo, né, doutor? Como é que vai... Até fazer uma dieta fica complicado, né? Na realidade, a maioria dos pacientes com refluxo precisam fazer dieta. Ah, é? O refluxo está intimamente ligado com o peso, né? Tanto que nós estávamos conversando, que nós falamos que nós trabalhamos com peso, a maioria dos pacientes que me procuram tem algum grau de refluxo na perda de peso. Quando perde peso, melhora. Então, é uma outra alternativa para tratarmos o refluxo. Então, depois a gente vai entrar no refluxo, agora eu tenho uma dúvida. Então, geralmente as pessoas assim, que estão com um pouquinho fora do peso, ela pode manifestar um refluxo? Sem dúvida, porque você imagina, nós temos o refluxo, conceituando o refluxo, já entrando um pouquinho nessa área, o que acontece? O conteúdo dentro do estômago ou mesmo do intestino proximal, ele retorna para o esôfago. E isso é o refluxo. Tá. E o que acontece? Quando a pessoa está obesa ou mesmo com sobrepeso, aquele volume abdominal faz uma pressão abdominal e o conteúdo, que normalmente ficaria quietinho ali, tende a ter essa subida. Então, quando a pessoa emagrece, ele diminui a pressão intraabdominal, com isso, a facilidade para ter esse retorno do conteúdo do estômago para o esôfago diminui bastante, os sintomas podem melhorar bastante. Olha, esclareceu, né, Renato? Tá vendo? Muita coisa. Doutor, refluxo é uma doença? Na realidade, não é uma doença. Nós falamos que todo mundo tem refluxo. Tá. O que acontece? Existe o refluxo patológico e o refluxo fisiológico. Quando ele é patológico, ele se torna uma doença. Tá. E quando ele é fisiológico, ele é uma coisa normal. Nós temos mecanismos dentro do nosso organismo para que não tenha transtornos esse refluxo fisiológico. Então, o que acontece? Quando o conteúdo do estômago retorna para o esôfago, isso acontece normalmente, Causador, porque não? depende, pode causar um sintoma bastante desagradável e muitas vezes muito intenso. Então, o que vai acontecer? A pessoa, quando tem um refluxo, tem determinado número de refluxos e a altura que esse refluxo chega para denominarmos ele como patológico ou não. E nós conseguimos identificar isso através de exames que são inúmeros. Tipo de queimação? Gera um tipo de queimação importante, porque o que acontece? Você imagina, o estômago ele é revestido por uma camada que nós chamamos mucosa. A parte mais interna do estômago ela é preparada para ter essa agressão ácida. O esôfago não é preparado. Ah, tá. Então, quando sobe o conteúdo, pode desencadear sintomatologia. Ele pode sentir aquela sensação de queimação intensa, desconforto, dor torácica. É engraçado que tem pessoas que têm uma dor importante no tórax, que até é levado às pressas por pronto-socorro, achando que é um infarto. E, na realidade, é uma doença do refluxo que agudamente deu sintoma naquele paciente. A pessoa ela pode manifestar em qualquer altura da vida o refluxo, porque a gente ouve falar de criança, né? A criança ela tem refluxo, mas o doutor já me ensinou, tá? Por isso que eu vou falar bonitinho. No decorrer do crescimento, vai passando, né? Exatamente. Isso vai tomando, vai se formando. Exatamente. E vai ficando para trás. O refluxo, ele é quando patológico, ele é uma doença que
não escolhe muito idades, não. Ele tem relação com o ambiente que o paciente se encontra, por exemplo, o que faz ele ter uma alimentação inadequada, o ambiente, e ter maior peso ou não. Quando a gente fala de criança, nós pensamos em recém-nascido, Sim, né? Aquelas que tem medo dele afogar e tudo mais. Então, na realidade, por que esse recém-nascido tem esse tipo de problema? Porque ele ainda tem uma imaturidade anatômica. Nós temos inúmeros mecanismos para conter esse refluxo, para conter esse retorno do conteúdo para o esôfago. E na criança ainda, muitas vezes, algumas vezes está, e aí tem outras causas, mas normalmente essa parte anatômica não está tão bem delimitada. Existe uma prega que faz como se fosse uma válvula, que ela diminui o retorno do conteúdo. O músculo do esfíncter inferior do esôfago, que é um músculo, que é um segmentinho bem no finalzinho, quase na boca do estômago, que é de músculo, e isso fica fechado quando o paciente não está se alimentando e abre quando o paciente inicia uma alimentação. Isso são estímulos hormonais, neurológicos que fazem com que isso aconteça. E a criança muitas vezes ainda não tem essa maturidade neurofisiológica tão prontinha e às vezes tem esse sintoma de refluxo. Então, nada a ver de ter refluxo quando criança levar para a fase adulta. Na realidade, depende muito da razão desse refluxo. Porque, por exemplo, existem crianças que nascem com algumas anomalias, alguns defeitos congênitos na parte diafragmática, onde ocorre um deslizamento do fundo do estômago para dentro do tórax. Essas crianças têm hérnia diafragmática. Isso sim vai ocasionar um refluxo constante, na maioria dos casos, inclusive com o crescimento. Mas nós estamos falando de uma coisa rara, que não é frequente acontecer. Normalmente, não tem uma relação com a presença na infância ou nessa fase pós-nascimento recente com um refluxo adulto ou adolescente. Então, não existe uma relação extremamente direta, salvo raras exceções. Vou tirar uma dúvida, me perdoe, o Brasil todo, se for muito... O refluxo, ele necessariamente se manifesta com um vômito ou não? Não, o refluxo pode se manifestar como uma simples rouquidão, com uma tosse seca, com dor torácica, com... Porque o bebê, a gente tem essa... né, ele acaba pondo para fora. Sim, sim. Que o bebê... O adulto, não. O adulto, normalmente, ele tem inúmeros sintomas. Um mais comum, sem dúvida nenhuma, é a queixa de queimação mesmo na boca do estômago. Ó, tem alguém doendo ali, doutora. Falou, olha lá, tá com dor. Sempre Foi tem. ele que me fez sinal para esse bispo. Na realidade, esse é o sintoma mais proeminente, que mais acontece. A dor na boca do estômago mesmo. As pessoas confundem com dor de estômago? Na realidade, confundem, porque nós temos aí uma forma de dor que pode ser muito equivalente à do estômago, porque nós estamos falando de uma inflamação na mucosa esofágica e, normalmente, na maioria das vezes, talvez numa grande porcentagem, também existe uma inflamação no estômago. Então, nós temos uma gastrite associada a uma esofagite. E aí se confunde tudo. A dor de queimação no esôfago mais clássica é uma dor pós-alimentar, quando a pessoa tem uma alimentação mais copiosa, mais volumosa, ele tende a ter essa sensação mais importante, além do empachamento dessa queimação que sobe. Mas, como a gente disse, os sintomas podem ser inúmeros. Imagina uma pessoa com tosse seca que fica por um ano tossindo. Muitas pessoas chegam no nosso consultório orientada pelo otorrinolaringologista, que a pessoa tem infecção de ouvido de repetição. Aí a pessoa chega, o que é? É um refluxo que está promovendo uma inflamação e está dando esses sintomas na pessoa. Então, varia bastante a manifestação do refluxo. Então, as causas, doutor? A gente já falou do sobrepeso. Exatamente, que é muito importante. Nós temos, vamos começar pela coisa mais evidente, mais tranquila, que são os hábitos alimentares, né?
Os hábitos alimentares, existem alimentos específicos que são sabidamente agressores. Eles ativam. Exatamente, eles fazem com que tudo aconteça. Tá. Porque nós temos duas formas de ver. Primeiro, por que vem acontecer a lesão, a agressão ao esôfago? Por exemplo, chocolates, bebidas alcoólicas, chás escuros, refrigerantes. Esse tipo de alimento, ele faz com que aquele musculinho lá do final do esôfago, que chamamos de esfíncter inferior do esôfago, fique mais afrouxado. Então, ele não fica fechadinho, então tudo que tem lá dentro tem uma chance maior de subir. Entendi. Então, nós temos esses alimentos bastante comuns que todo mundo consome e que promovem essa abertura do esfíncter inferior do esôfago, consequentemente uma agressão desse conteúdo por causa do refluxo para o esôfago. E aí, é muito importante que quem tenha o esôfago evite esses alimentos que possam dilatar o esfíncter inferior do esôfago. Gorduras. Gorduras são uma coisa que nós consumimos de uma maneira bastante intensa e é uma tragédia, porque ela faz com que o esfíncter inferior do esôfago fique bem flácido, propiciando esse refluxo. Pode ser que não sinta absolutamente nada, mas pode ser que sinta e desencadeie uma agressão que faça uma esofagite. Não tratado um refluxo, o que pode acontecer? O refluxo, quando ele não é tratado, ele tem uma situação que ele é muito limitante, ele faz com que o paciente tenha uma perda de qualidade de vida muito importante. Porque você pode imaginar que a pessoa toma uma água, ela vai sentir dor naquela região. Qualquer suco um pouquinho mais ácido, mais cítrico, vai ser uma tragédia. Então, o que acontece? O pior, na minha opinião, o que tem de pior nisso tudo é a alteração da qualidade de vida do indivíduo. Porque realmente é severo. A sintomatologia normalmente não é tão proeminente, mas quando é terrível, a sensação é horrível, então a pessoa se limita muito, pode ocasionar uma perda de peso, porque a paciente não consegue se alimentar adequadamente. Uma coisa que é a maior dúvida e a evolução disso para uma doença maligna. Era a minha próxima pergunta. Isso é uma coisa muito constante no nosso meio. Como que é essa evolução? Tem pessoas que têm um refluxo importante e frequente e nunca vão apresentar nenhuma evolução para a doença maligna. Entretanto, existem pacientes que têm já uma predisposição genética a ter esse tipo de doença que pode evoluir com uma lesão que nós chamamos de esôfago de Barrett, que é uma alteração da mucosa do esôfago. Lembra quando eu falei que o esôfago não é preparado para receber esse ácido, ou mesmo o conteúdo que não é ácido, alcalino do duodeno? O esôfago ele começa a fazer uma mudança de tecido ali naquela região. Então, ele cria uma metaplasia, que nós chamamos. Ele muda a característica das células daquele tecido. E aí, isso pode evoluir para uma alteração maligna com o passar dos anos. Entendi. Isso é frequente? Não, não é frequente. Isso, o que deve ser feito? A partir do momento que se diagnosticou esse esôfago de Barrett, que necessariamente temos que ter uma endoscopia seguida de biópsia, que é muito simples, feita por um endoscopista, se não é uma cirurgia, é uma coisa simples, rápida. Aí sim nós teremos esse diagnóstico de esôfago de Barrett. E a partir de então, dependendo da extensão dessa alteração da mucosa ou das alterações das células, a histológica, que nós chamamos microscópica, aí sim as condutas são tomadas. Entre elas, as endoscópicas, que nós usamos bastante, é uma coisa que nós estudamos muito, onde nós temos chamadas mucosectomias, ablações e uma série de outras coisas.
A parte medicamentosa apenas, onde o paciente toma remédios para evitar que o refluxo seja ácido, o agressor, ou até mesmo cirurgias. Que essas cirurgias, dependendo do grau que está esse esôfago de Barrett, nós fazemos uma fundoplicatura para evitar que esse conteúdo dentro do estômago volte ao esôfago. Tá. E aí a gente consegue diminuir muito a chance de evolução dessa lesão para uma doença maligna. Tá certo. Olha, a gente falou muito hoje sobre refluxo, né? Mas para a gente terminar, a bactéria H. pylori tem alguma coisa a ver com refluxo? Olha, você sabe que até o último consenso mundial que os gastroenterologistas fizeram, o H. pylori era até um fator protetor para a doença do refluxo gastroesofágico. Hoje em dia essa tese também não é considerada entre nós, mas o fator H. pylori não é uma coisa determinante para o paciente ter ou não ter refluxo. Ela passou a ficar em segundo plano nessa história. Apesar que cada vez mais nós temos a orientação de tratar o H. pylori assim que diagnosticado. Tá. Não é uma coisa tão relacionada com a parte de refluxo. Entretanto, com a parte de gastrite, duodenite, evolução para doenças mais sérias até, né, em alguns casos, raros, mas podem acontecer. Então, o H. pylori a gente cuida mais dessa parte gástrica, efetivamente. Então, tá certo. Olha, falamos sobre refluxo, o quanto você realmente precisa cuidar e achar que isso passa. Não, tem que realmente buscar um médico, buscar um especialista de confiança e realmente você poder fazer esse tratamento. Olha, hoje a gente conversou com o Dr. Sérgio Barrichello, ele que é gastro. Os contatos do doutor é na clínica healthme.com.br e o telefone é 0 prestadora 11 2638 2098. Aí se você realmente pode estar marcando uma consulta, indo na clínica, lá tem outros especialistas também que vai estar te ensinando aí a ter uma vida mais saudável. Doutor, obrigado pela sua presença. Vem com a vida.